Aqui nesse vídeo você vai entender por que a mitologia hindu seria a mais poderosa de todas. Os deuses e demônios dela destroem universos tranquilamente. 7 deuses ou demônios do hinduísmo. Já encheu o saco de eu falar aqui pra vocês, que vocês sabem, né, sobre o Shiva, que ele destrói o universo como se fosse uma manhã de uma terça-feira, e pode destruir também com seu terceiro olho, com suas armas, com sua dança, enfim. Vocês já conhecem ele, e caso você não conheça, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. Entretanto, aqui eu falarei de um avatar dele, meio que de uma maneira bem chula, seria uma reencarnação de Shiva na Terra. Ai, mas Simi, o avatar do Shiva não deve ser tanta coisa, não é? Olha, e se eu te disser que o Hanuman meio que é um deus macaco, e que ele é extremamente poderoso, pode mudar de tamanho, tem um salto que vai até o fim do universo? Te lembra alguém? Hein? Pois é, o Hanuman foi uma inspiração para o nosso querido Wukong, o bichinho, não é pouca coisa não. Para vocês terem ideia do Hanuman, ele é um símbolo de força no hinduísmo, além de também representar a perseverança e a própria devoção. Desde o seu nascimento, o Hanuman já tinha ligação com um avatar de um outro deus, o avatar de Vishnu, o deus Rama. Existia um rei chamado Dasarata. O Dasarata não conseguia ter filhos, então ele pediu ajuda para os deuses. Então o deus Agni, deus do fogo, chegou para ele com uma tigela de bolos e disse para ele dar para suas 3 esposas. Ele deu para 2, mas a última ficou chateada, porque ela teria sido a última a ser escolhida. Nisso ela jogou o bolo pela janela, um pássaro pegou ele e levou até a floresta, onde tinha um casal formado por Anjana e Kesari. Anjana tinha uma maldição que ela tinha forma de macaco e só poderia dar à luz a uma reencarnação de Shiva, assim ela perderia a maldição. Quando ela comeu o bolo, deu à luz a um bebê que ela chamou de Hanuman. Vou mostrar pra vocês o nível do Hanuman com uma história dele ainda bebê. Assim que o Hanuman nasceu, ele tinha uma fome terrível, ele comia basicamente tudo, só que em um certo momento não tinha mais o que ele comer, não é? Então ele saiu andando por aí e olhou para o céu. Nisso ele viu uma bola amarela brilhante e achou que fosse uma fruta. Sim, ele confundiu o sol com uma fruta. E pior que o bicho foi tentar lascar uma mordiscada nela. E quase conseguiu se não fosse impedido pelo Indra, que sabia que se o Hanuman realmente comesse o sol, o caos reinaria na terra. Tendo uma outra história em que ele tinha que pegar uma planta em cima de uma montanha, mas só que ele chegando lá em cima, ele percebeu que tinha esquecido, não lembrava qual planta ele tinha que pegar. Então na dúvida, ele simplesmente pegou a montanha inteira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também, se na hora que você me der um like aparecer o botão hypar aí, aperta ele, porque vai me ajudar pra caramba também. E se você gosta de hinduísmo, dá uma olhada no comentário fixado que eu vou deixar um livro aí pra você, e só de você clicar no link já vai me ajudar pra caramba. O Indra é um caso curioso, ele é um deus do trovão do hinduísmo, e se você pesquisar um pouco, você vai ver que normalmente um deus do trovão nas mitologias sempre assume um papel muito importante, sendo um líder do panteão, ou no mínimo um protetor de todos, como Thor, Zeus, Tupã e Perun fazem. Atualmente o Indra acabou caindo bastante no hinduísmo porque surgiu a Trimurti, mas antes o Indra era considerado o principal e líder dos deuses, e nasceu especialmente para isso. Caso você queira ver de maneira mais completa sobre toda a história do hinduísmo, eu tenho um vídeo aqui no canal. Segundo dizem, uma vez surgiu um demônio, ou de acordo com algumas histórias, um Asura, chamado Vritra, que tinha a forma de uma serpente gigantesca. Vritra era tão terrível e tão poderoso que até mesmo os deuses tinham medo dele, e por isso não tentavam fazer nada contra ele, e deixavam ele em paz. Só que nessa de deixar a serpente por aí, ela pegou toda a água da terra para ela, o que fez com que o mundo ficasse em uma seca absurda. Isso nasceu o Indra, e segundo as histórias ele estava destinado a salvar o panteão de Vritra, mas para isso ele precisava de mais poder. Então ele bebeu uma grande quantidade de soma e partiu para a batalha. Indra estava tão poderoso que ele quebrou todas as barreiras do demônio, que nenhum outro deus conseguiu sequer arranhar. Quando chegou no Vritra, ele partiu ali no meio e toda a água caiu para a terra. Skanda, como eu gosto de chamar, ou Kartikeya, ele é filho de Shiva, só aí dá pra você ter uma ideia de que ele não é brincadeira, né? Sobre o nascimento dele, em uma de suas versões, Shiva estava totalmente concentrado em uma meditação e não sentia atração por Parvati, até que foi atingido por uma flecha do arco vinda do deus Kama, que é o deus do amor. Depois de muitos anos de abstinência, a semente de Shiva se tornou tão forte que os deuses temiam o resultado. E alguns relatos dizem que Shiva acabou meio que soltando a semente dele no fogo, de onde o Skanda acabou nascendo. Em outra versão, Shiva lançou centelhas de seu terceiro olho e com elas gerou 6 crianças, que foram alimentadas pelas Críticas, que mais tarde se tornaram as Pleiades. Parvati amou tanto essas crianças que as abraçava fortemente, e isso acabou unindo elas em um só corpo, que passou a ter 6 cabeças e 12 braços. E ainda tem a versão onde o deus Agni e o Kama meio que recolheram a semente do Shiva, que é exatamente isso que você está pensando, devido à recusa dele de deixar o seu celibato devido à morte da sua esposa chamada
chamada Sati. A dupla não conseguia carregar a semente de Shiva e acabou derramando ela sobre as Pleiades. E então Skanda nasceu com 6 faces, uma para cada estrela. Bem, no final de todos os contos, o Skanda acaba derrotando Tarakasura e sua legião de demônios e se torna o líder do exército de Shiva. Bem, tem 2 feitos muito absurdos dele. O primeiro envolve uma corrida entre ele e o seu irmão, o Ganesha, o deus com cabeça de elefante, que é muito famoso. No caso da história, venceria quem desse a volta no universo. O Kartikeya deu várias voltas nele, só que ele perdeu mesmo assim, porque o Ganesha foi mais inteligente e deu a volta em Shiva e Parvati, que são considerados o próprio universo. Convenhamos que o Ganesha acabou roubando aí, né? Mas enfim, o maior feito dele não seria esse, mas sim outro. Segundo algumas histórias, o Kartikeya possui uma enorme força, e é por isso que ele lidera o exército dos deuses, substituindo o Indra, inclusive. Conta-se que uma certa vez ele acabou cravando a sua lança na terra, e ninguém pôde movê-la, com exceção de Vishnu. Só que tem um detalhe, quando o Kartikeya fincou essa lança na terra, ele segurou a lança, e com isso fez com que a terra parasse de girar. A Kali é uma deusa hindu que de certo modo faz parte da tríplice da criação, da preservação e da destruição. De certo modo ela também representa a deusa mãe, né? Uma das várias faces da deusa mãe, junto com Durga e Parvati. E sendo assim ela também é esposa do Shiva. Kali é uma das divindades mais cultuadas do hinduísmo e é venerada na Índia como uma mãe. Ela é a fome insaciável do próprio tempo, que dá luz e depois devora. Crânios, cemitérios e sangue estão todos associados ao seu culto. A energia de Kali é incontrolável. Nos primórdios dos tempos, um demônio chamado Mahishasura ganhou a confiança de Shiva depois de uma longa meditação. E Shiva ficou agradecido por sua devoção, então lhe deu uma dádiva, de que cada gota de seu sangue produziria milhares como ele, que não poderiam ser exterminados nem pelos homens e nem pelos deuses. E tendo esse poder, o Mahishasura iniciou um reinado de terror por todo o mundo. As pessoas foram exterminadas cruelmente e até mesmo os deuses tiveram que fugir para o seu reino sagrado. Os deuses se reuniram e foram se queixar para Shiva sobre as atrocidades cometidas pela criatura. Shiva ficou muito zangado ao ser informado de tais fatos e ficou com tanta raiva por se sentir traído com sua confiança que do seu terceiro olho saiu uma forma de energia e se transformou em uma mulher terrível. Ele disse que os outros deuses também deviam concentrar suas energias e liberá-las. Todos os deuses estavam presentes quando uma nova deusa nasceu. No começo ela recebeu o nome de Durga, a Invencível. Ela tinha 8 mãos e os deuses a investiram com suas próprias armas de poder. O tridente de Shiva, o disco de Vishnu, a flecha flamejante de Agni, o cetro de Kubera, o arco de Vayu, a flecha brilhante de Surya, a lança de ferro de Yama, o machado de Vishvakarma e a espada de Brahma. Ela saiu montada em um leão e transformou-se em Kali, e cega pelo desejo da destruição, atacou Mahishasura e todo o seu exército. A deusa exterminou todos eles tranquilamente. Então um rio de sangue corria pelo campo de batalha, até que finalmente ela arrancou a cabeça de Mahishasura e se estabeleceu novamente como sendo a própria ordem do mundo. E uma outra versão do surgimento de Kali é uma história de um terrível Asura chamado Raktabija. E como todo Asura, ele estava causando muitos problemas para deuses e homens. Ele tinha uma habilidade que a cada gota de sangue que ele derramava, um clone dele surgia. Dessa forma, cada vez que ele era atacado, mais inimigos idênticos a ele surgiam a ser enfrentados. Os deuses então decidiram se unir e combinar todas as suas energias divinas para produzir um ser que fosse capaz de destruir esse Asura. Resultado dessa união foi Kali, e uma outra versão foi a Durga. Mas enfim, ela recebeu todas as armas de quase todos os deuses. Kali rapidamente procurou pelo Asura e seus clones ali e começou a engolir eles inteiros, impedindo assim que houvesse derramamento de seu sangue e a criação de mais clones. Bem, o próprio Asura acabou sendo morto por Kali, que acabou arrancando sua cabeça com uma espada, depois ela meio que bebeu o sangue dele ali, certificando-se de que nenhuma gota caísse no chão. Só que a Kali, meio que ela ficou muito louca no meio do campo de batalha e começou a dançar, meio que comemorando ali. Essa dança começou a destruir o universo inteiro e teria acabado com tudo se o Shiva, o próprio Shiva, não tivesse pulado embaixo dos pés dela. Vishnu é conhecido como o Preservador e é uma das 3 divindades supremas do hinduísmo ao lado de Brahma e Shiva. Seu nome significa aquele que tudo penetra, que é meio estranho, mas é por aí. O papel de Vishnu é proteger os seres humanos e restaurar a ordem do mundo para qualquer coisa que possa incomodar isso. E em cada uma de suas mãos, aí, em suas imagens, em suas representações, ele está segurando uma coisa. E alguns hindus reconhecem ele como sendo o ser divino a partir de qual todas as coisas fazem parte, de qual todas as coisas surgiram. Ele aparece flutuando na superfície do oceano primordial no topo de uma serpente de 1000 cabeças, chamada Shesha.
ou pode aparecer também flutuando no oceano primordial, segurando uma concha, um disco de energia, uma lótus e um cajado. A sua montaria é uma águia. A concha que ele segura se chama Patyajanya e possui todos os 5 elementos da criação: o ar, fogo, água, terra e o éter. Quando se assopra nessa concha, pode-se ouvir o som que deu origem a todo o universo. O famoso, aquele som que todo mundo faz quando está meditando, o Om. O disco ou a roda de energia de Vishnu se chama Sudarshana. Representa o controle dos 6 sentimentos, servindo de arma para cortar a cabeça de qualquer asura. O Lótus de Vishnu se chama Padma, é o símbolo da pureza e representa a verdade por trás da ilusão. O cajado de Vishnu se chama Kaumodaki, representa a força de qual toda a força física e mental do universo são derivadas. Toda vez que o mundo está passando por algum problema que pode resultar no fim da criação, o Vishnu manda um de seus avatares e acaba salvando o mundo, seja ele um avatar com cabeça de leão ou até mesmo o próprio Buda. Bem, agora indo para o lado mal da força, temos o Gatotkacha, que é um dos personagens da mitologia hindu, filho de Bhima, o terrível, com uma Rakshasa, Hidimbi. Ele recebeu esse nome graças ao formato de sua cabeça, que segundo as histórias lembra um pote. Sua linhagem materna se tornava meio Rakshasa, que seria meio que um demônio terrestre ali, diferente dos Asuras. E deu a ele muitos poderes mágicos, como voar, aumentar, diminuir de tamanho, se tornar invisível. Além disso, esse cara aí possui o dom de aparecer onde quer que fosse chamado por seu pai e seus tios Pandavas, bastando que pensassem nele e ele aparecia. Seus poderes tornaram ele um lutador muito importante na guerra do Kurukshetra, basicamente o momento principal do épico chamado Mahabharata. Assim como o pai dele, o Gatotkacha também lutava utilizando uma massa como sua principal arma. Bem, ele foi convocado por Bhima para lutar do lado dos Pandavas na guerra Kurukshetra. Ele atendeu esse chamado rapidamente, trazendo consigo uma legião de seguidores demoníacos. Usando e abusando de seus poderes mágicos, Gatotkacha provocou uma grande destruição em meio ao exército dos Kauravas. No 14º dia de guerra, após a morte de Jayadratha, a batalha continuou até o pôr do sol e os poderes de Gatotkacha e dos seus seguidores eram muito bons durante a noite. Bem, do outro lado, o líder dos Kauravas apelou para o melhor lutador que eles tinham, que era o Karna, para combater o Gatotkacha, já que o exército Kaurava estava perto da aniquilação devido aos seus incessantes e poderosos ataques. Karna possuía uma astra, uma arma divina, chamada Vasavi Shakti, que era somente a arma do deus Indra. Bem, essa astra só poderia ser usada uma vez, matando seu alvo sem qualquer erro, e Karna estava aguardando para utilizar contra o seu arqui-inimigo e melhor lutador dos Pandavas, o Arjuna. O Karna combateu o Gatotkacha, porém não conseguia fazê-lo parar de usar os seus poderes e muito menos se retirar da batalha. Enquanto isso, Gatotkacha ficava invisível para atacar o exército Kaurava. Sem opções, e com o exército Kaurava perto do colapso, Karna conjurou a sua arma do deus Indra e disparou contra Gatotkacha, que no momento voava sobre o exército Kaurava. Ele foi atingido bem no peito e ele morreu na hora. Porém, quando seu corpo estava caindo, mesmo morto ele foi capaz de aumentar o seu tamanho e caiu sobre o exército Kaurava, matando centenas de milhares no processo. Ravana é um mítico rei Asura com várias cabeças de Lanka na mitologia hindu. Ele tem 10 cabeças e 20 braços. Ravana poderia assumir qualquer forma que desejasse, representando a própria essência do mal. Ele lutou e acabou perdendo uma série de batalhas épicas contra o herói Rama, a encarnação de Vishnu. Ele é o principal vilão da história chamada Ramayana. Em resumo, o Ravana sequestrou Sita, a esposa de Rama, e assim começa a história. Bem, ele se submeteu a anos de isolamento, orações e penitências em frente a um altar de Shiva, mas por muito tempo ele recebeu apenas silêncio como resposta. Ele queria imortalidade, e para conseguir isso, ele acabou arrancando a própria cabeça. Agonia e dor vieram enquanto a sua cabeça crescia novamente. Sua recompensa não foi a morte, mas a rejeição. Shiva não queria ele. Mas Ravana não desanimou. E 9 meses mais tarde, outra cabeça foi ofertada. Em seu 10º sacrifício, Shiva finalmente cedeu. Uma bênção foi cedida ao rei Asura. Ao invés da imortalidade, ele recebeu a invulnerabilidade às criaturas que mais o ameaçavam, deuses e Asuras. Ravana não podia ser destruído apenas por um homem. Ele era tão forte que ele simplesmente carregou uma montanha com Shiva em cima dela e dizem que Shiva tem o peso do próprio universo. E disso, Ravana ganhou uma espada de Shiva chamada Chandrahas, que era indestrutível. Entretanto, no final da história ele acabou sendo morto pelo Rama, que apesar de ser uma encarnação de Vishnu, no momento era um homem. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo também, de hypar aí e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? E a gente se vê na próxima. Tchau.